Oi pessoal, tudo certo? Hoje trouxe para vocês um tema que eu já queria abordar há algum tempo e que diz respeito ao conceito de eu do Freud e ao meu conceito, né, de eu e mais precisamente do egóico em si no seu sentido ou na sua acepção voltada a este eu, esse ego, né? O ego, o egóico, ego e daí em diante. Por quê? Porque algumas pessoas talvez confundam, podem, né, confundir justamente quando eu falo de eu ou de ego com este ego freudiano, certo? E na verdade não é isso que eu quero dizer quando eu digo ou me refiro a esse conceito específico. Então eu queria aprofundar isso aqui como um vídeo mais teórico mesmo a respeito disso, né? Mas que vai servir então para todas as vezes aí que eu for abordar ou que eu citar esse conceito, certo? E né, um vídeo também onde vocês, né, para quem não sabe aí, os conceitos de id, ego, superego, etc. do Freud, também vai ser um vídeo interessante, justamente para vocês serem informados, né, acerca dessa teoria aí, do que seriam esses conceitos e tal, porque justamente aqui eu vou, então, traçar alguns pontos já de dentro do Freud, onde ele elenca o que seriam esses conceitos, o eu, segundo ele, etc. E mais precisamente aqui eu vou ler, então, trechos e fazer digressões sobre, né, explicar alguns trechos do compêndio de psicanálise do Freud. Então, basicamente aqui, resumindo, né, esse aqui já é um livro que ele resume, tá, pessoal? O compêndio de psicanálise, para quem não sabe, já é o último livro do Freud que ele nem consegue terminar, que ele morre e não consegue terminar. E, na verdade, aqui ele queria resumir algumas coisas, ou resumir a psicanálise em geral, né, segundo alguns pontos aqui que ele elenca. E seriam, digamos que é um compêndio mesmo para o futuro, né? E, enfim, então é este o livro, né? Este é o contexto dessa obra. Então, basicamente aqui, resumindo essa parte, não vou ler tudo e tal, mas resumindo aqui então essa questão do eu dele, ele basicamente tem o eu, né? Segundo aqui o próprio texto, como uma organização especial que serve de mediadora entre o isso, ou id, e o mundo exterior. A esse distrito de nossa vida psíquica demos o nome de eu. Então aqui ele está resumindo o que seria esse eu para ele. Para quem não sabe o id, então eu vou explicar um pouco o id, eu e o supereu. O eu não preciso explicar porque é isso aqui que ele acabou de escrever. Ou seja, seria o mediador, né, entre o id e o mundo exterior. Depois ele vai dizer as principais características do eu que eu vou explanar também, mas antes disso a gente precisa então saber o que seria esse id. Né? O id é basicamente aí a parte dos impulsos, ou seja, aquilo que a gente herda hereditariamente, seja no sentido genético, seja no sentido, né, justamente nesse ponto onde se une ali a genética e a fisiologia humana, né? E então a gente tem esses impulsos que estariam antes então para o Freud justamente dessa questão de um eu que pode controlar algumas coisas. Então esse eu estaria fazendo a mediação desses impulsos com o mundo, certo? E esse eu ele tem um certo controle também sobre os impulsos, na medida em que, por exemplo, a gente nega determinado instinto, ou que a gente equilibra os instintos, né, ou os impulsos em geral, a gente está fazendo justamente essa mediação para ele. Então o id se refere a isso, a esses impulsos que estariam fora da questão meramente racional, né, para além desse eu que faz esse controle, e para além do supereu também. Então, o que seria o supereu? O supereu, pelo contrário, não seria algo simplesmente que já está hereditário e que vem de dentro no sentido do id, mas seria justamente o que se forma dentro de nós a partir do exterior. Então, por exemplo, a influência familiar. Aqui, na hora que vai abordar o supereu, ele vai falar da influência familiar e tal. Mas claro que é uma influência também de todo o mundo externo. Certo? Então isso aí formaria esse supereu. Então na verdade são três instâncias, né? Uma que diz respeito a essa questão hereditária mais interior aí dos impulsos, outra que seria justamente essas questões que vêm do mundo exterior e outro que seria esse meio que faz a mediação entre essas coisas que seria então o eu. E aqui então ele vai citar as principais características do eu. Então ele elenca que é o seguinte, ó. Em consequência da relação pré-formada entre a percepção sensorial e a ação muscular, o eu dispõe dos movimentos voluntários. Ele tem a tarefa da autoconservação.
cumpre-a para fora tomando conhecimento dos estímulos, armazenando sobre eles na memória, evitando estímulos demasiado intensos por meio da fuga, confrontando estímulos moderados por meio da adaptação e, por fim, aprendendo a modificar convenientemente o mundo exterior em seu favor atividade. Cumpre-a para dentro em relação ao id, obtendo o domínio sobre as exigências dos impulsos, decidindo se deve admitir a satisfação dessas exigências, adiando tal satisfação para momentos e circunstâncias favoráveis no mundo exterior ou reprimindo totalmente suas excitações. Então aqui, basicamente, são essas principais características do eu. Depois ele vai completar um pouco aí com a questão do prazer e desprazer, não necessariamente precisaria ler aqui, mas né, a título de curiosidade vou ler aqui só esse trecho que é interessante. Ó. Em sua atividade, o eu é guiado pelas considerações quanto às tensões de estímulo nele existentes ou nele induzidas ou introduzidas. A elevação dessas tensões geralmente é sentida como desprazer, sua diminuição como prazer. Para quem não sabe, o Freud também tem né, um ensaio sobre o princípio do prazer. Né? Então essa questão aí do prazer e desprazer para ele é cara. Mas o que é sentido como prazer e desprazer provavelmente não são os níveis absolutos dessa tensão de estímulo, e sim algo no ritmo de sua modificação. Basicamente o que ele está falando é que não existe um estímulo, um grau de estímulo fixo que vai gerar o prazer e o desprazer, mas é a modificação dele, né, em grau muito sutil, a modificação desse estímulo é que pode gerar o prazer e o desprazer. Ou seja, não existiria algo muito fixo, né, mas isso também variaria de indivíduo, né, para indivíduo. Então, dado essas principais características do eu aqui, tudo isso tem a ver sim com o que eu trago, né? Mas o que eu quero contrapor então aqui, pessoal, é a minha questão, como eu penso este eu quando eu falo, em contraposição aqui às questões do Freud, certo? Então, eu concordo com ele nesses pontos aqui, né? Obviamente é algo que nós podemos comparar aí com a realidade efetiva, né? E vermos esses pontos aqui, me parecem bem racionais, então não é uma crítica a isso aqui que ele aborda em si, né, mas apenas uma diferenciação entre os conceitos para que então vocês mesmos não confundam. Como então, tá? Eu penso após essa breve explanação aí sobre a questão do Freud, como eu penso, tá? Então eu vou ler aqui um trecho que eu resumi um pouco isso. Eu escrevi mais sobre isso, obviamente, mas aqui está um pouco resumido, que é o seguinte, ó. O egóico não é o ego de Freud, mas o eu unificado. O corpo-mente totalizado. Algo mais próximo antes da fusão entre id, ego e superego. É a totalidade da cadeia de necessidade o que dá ensejo ao em si doente egóico, ou ao egóico em si, o eu profundo. Então, o que eu quero com isso aqui? Para essa minha acepção aí do eu, né, do ego, etc. Então, quer dizer, o egóico não é o ego de Freud. Então, aqui eu já estou fazendo essa separação. Mas o eu unificado. O que eu penso com esse eu unificado? Que seria, então, o corpo-mente totalizado. Que eu não concebo, por exemplo, tal como Freud, esse eu como uma espécie de mediador entre essas partes que, de fato, podem ser separadas. Mas elas só podem ser separadas abstratamente. Essa é a grande questão. Então, de fato, a gente pode vir com a razão posteriormente, a posteriori, então olhar para esse fenômeno que seria o indivíduo e dizer, não, existe essa separação, ou podemos fazer essa separação entre o mundo dos impulsos, que seria o id, o mediador, que seria o eu, e esses estímulos exteriores. Certo? Mas se isso pode ser feito de um modo abstrato, na efetividade dos fatos, o que podemos auferir é que nós temos o indivíduo em sua totalidade. É o corpo e mente totalizado, certo? É o corpo e mente totalizado. Ou seja, a gente tem ali a unificação disso tudo em um só fenômeno. De modo, então, que quando queremos dizer de um eu, ou chegar num eu mais profundo, digamos assim, que seria ali o plenamente egóico, né? Colocado segundo os meus pensamentos, então nós teríamos que, na verdade, levar em conta
a unificação dessas coisas. Ou seja, do impulso dessas mediações e do que o exterior, enquanto cadeia de necessidade, e é por isso que eu abordo mais pra frente aqui a necessidade causal, o que ela influenciaria sobre isso. Ou seja, sobre essa totalidade corpo-mente. E nem precisaríamos falar corpo-mente. Por quê? Porque já é o corpo em si. Essa dualidade corpo-mente já é uma dualidade cartesiana, e, portanto, superada. Certo? Já é uma dualidade platônica e, portanto, também superada. Quer dizer, o que existe é a unificação máxima dentro da questão corpórea. Isso é o indivíduo. Então, quer dizer, o que seria então este eu? Ele não é simplesmente o que faz essa mediação. Ele é a somatória de tudo isso. Certo? Tanto é que, quando, por exemplo, nós podemos pensar, por exemplo, numa individualidade animal. Certo? Por exemplo, você olha para uma pessoa e você sabe que é ela. Você tem determinados atos ali expressos por uma pessoa, você sabe que é ela. Se você tem um animal de estimação, ele não vai ter esse lado racional, etc., complexo do ser humano desenvolvido. Obviamente, ele não é um ser humano, ele é um animal determinado. Mas se você tem ali um animal de estimação, você, no entanto, tem a totalidade já dessas coisas, ou seja, do meio exterior sobre ele, os impulsos dele e aquilo que ele tem como uma pequena mediação ali que ele é capaz de fazer entre essas coisas. Certo? Por exemplo, quando você educa ele, você está acessando isso que seria essa mediação. E mesmo assim, mesmo ele não sendo um ser humano, portanto, mesmo ele não tendo este eu no sentido humano, a gente consegue individualizá-lo e saber que ele é ele e não outro animal. Certo? Ou seja, nós conseguimos dizer que também ele é aquele indivíduo, ele é aquele corpo, ele é aquele ente egóico, vamos dizer assim. Certo? Ele é um eu ali, digamos assim. Claro, não tão complexo como o ser humano, não quero fazer essas comparações aqui, etc. Não é isso que interessa, mas apenas dizendo que essa totalidade do corpo dele e das ações dele enquanto tais, e ele é um ser único, porque se ele morrer ali, por exemplo, você não vai ter outro animal igual a ele. Você pode ter algo parecido, mas não vai ser ele com aquele jeito dele que só ele tem. Certo? Do mesmo modo, se alguém morre, você tem mais pessoas no mundo, mas você não tem aquele indivíduo único. Certo? Nunca mais ele vai existir e ninguém pode substituí-lo naquilo que é os pormenores dele. E o que são esses pormenores, a somatória deles, senão o fruto então dessas interseções, dos impulsos da questão racional, da questão irracional, do psíquico em si, do corporal e do próprio daquilo que ele absorveu do meio exterior. Certo? Ele é a somatória de tudo isso, em tempo real, digamos assim, certo? E ele se expressa segundo aquilo. Então a gente só pode fazer essa separação que o Freud faz justamente a posteriori. Por quê? Porque o indivíduo em si, quando ele está agindo no tempo e no presente, ele se expressa como uma totalidade. Então é a essa totalidade que eu chamo de egóico, ou de ego, etc. Ou seja, ele já está se expressando segundo o seu eu mais profundo. Não tem como fugir disso. Certo? E mesmo se ele for, por exemplo, vamos colocar aí uma exceção, que seria um indivíduo que talvez não tenha consciência racional porque teve um acidente, por exemplo, e ele está só ali, por exemplo, numa cadeira de rodas e portanto, enfim, ele está ali numa situação onde a gente não consegue ter acesso a essa parte racional dele, a essa expressão linguística e daí em diante, Ele está ali no estado vegetativo, vamos usar essa palavra aí na falta de outra. Então, agora, mesmo nesse caso, certo? Parte das expressões deste eu estão dadas. Por quê? Porque a gente consegue individualizar aquele ser ali, mesmo que ele não expresse a questão da consciência. E então a gente não precisaria deste eu mediador que o Freud coloca,
né, para dizer que, apesar de tudo, ainda existe um eu ali dentro deste indivíduo específico, né, que está nessa condição vegetativa. E a gente sabe que é ele e sabe que ele, por exemplo, um simples gesto dele, né, ali, já é um gesto que talvez só ele possa realizar, ou que ele realiza daquela maneira específica dele ali, no ponto final. Certo? Por que isso? Porque é a união do corpo dele, que é único, com justamente a história de vida dele, que é essa questão da influência exterior, com os impulsos que advêm, né, do próprio corpo dele, etc., o que vai gerar aqueles atos específicos ali. Então, quer dizer, também ele já está expressando em tempo real este eu, mesmo que ele não seja um eu mediador no sentido racional. Entende? E aqui, portanto, mesmo a ideia de uma racionalidade, ela já está sobreposta por coisas mais profundas, né? Como essa própria questão do impulso, etc. Que o próprio Freud, por mais que ele traga para nós essa questão da inconsciência, etc., né? Quando ele coloca este eu mediador, ele já está, talvez, exacerbando um pouco essa questão de uma racionalidade, né? Quase de modo cartesiano. Talvez sem perceber, né, isso. Por quê? Porque, segundo uma cadeia então, de necessidade, né, essa própria questão da razão, etc., ela já estaria determinada pelas emoções, né, e pelo irracional, pelos impulsos, e daí em diante a razão seria uma justificativa dessas coisas. Muito mais do que um eu mediador capaz de fato de ser livre, vamos colocar assim, né? E, de fato, é o que as neurociências, no geral, atuais, elas levam a gente a compreender. Ou seja, que essa série de necessidades causais internas ao cérebro, etc., elas nos levam a uma ideia de não escolha. Né? E se há essa não escolha, digamos assim, no sentido mesmo da ausência de um livre-arbítrio, também não há por que a gente pensar num eu que esteja fora dessas relações causais e possa fazer aí essa mediação. Então, na verdade, ele não está fazendo mediação, ele simplesmente já está se expressando dentro da cadeia de causalidade total do próprio corpo. Segundo, como uma expressão, né? Ele já é uma expressão da ação desse corpo como um todo. Né? Então, por exemplo, imaginem o corpo funcionando agora no sentido fisiológico médico. Às vezes a gente também não para pensar nisso, mas isso que é um olhar mais médico, né, para o corpo, ele nos ensina. Ou seja, de que você está vivo ali, mas quantos processos internos, né, ao seu corpo precisam estar funcionando para que você esteja pensando, por exemplo. Certo? O quanto ali as células do seu intestino influenciam, na verdade, nas suas escolhas que você acha que são escolhas cerebrais, digamos assim, né? Mas na verdade está tudo interconectado. Né? E hoje, tanto a questão ali da biologia e da medicina consegue perceber muito bem isto, né? Ou seja, o quanto, na verdade, essas mesmo as questões cerebrais estão determinadas por células que estão espalhadas pelo corpo inteiro. Uma influência daquelas células vai fazer com que você escolha, né? Claro, ali através do cérebro e tal, mas está tudo interconectado. De modo que o próprio cérebro em si não está fazendo uma escolha, né? Ele simplesmente está recebendo um estímulo de outras partes para fazer aquilo ali que supostamente seria uma escolha. Então, quando a gente leva tudo isso em conta, né, e pensa nesse funcionamento complexo do corpo, enquanto as partes dependem uma das outras, a gente chega justamente a essa compreensão de que só é possível pensar no eu profundo segundo a totalidade dessas ações corpóreas mesmo, e não como um eu mediador separado. Entende? Enfim, então é um assunto abstrato, tá, pessoal? Mas enfim, eu acho que por aqui vocês sim, conseguirem compreender mais ou menos o que eu tenho por este ego, né, que não é, portanto, o ego freudiano, certo? E aqui um simples apanhado aí de palavras que eu também escrevi outro dia, mas que tem a ver com isso que eu concebo como egóico, nesse sentido aí do eu e do ego. Né? Mas que, na verdade, aqui eu não estou fazendo uma explicação, e sim
colocando palavras que eu vejo como próximas e que podem levar alguma compreensão aí disso que eu tenho por ego, né, por egóico daí em diante. Né? Nesse sentido da explicação. Porque o egóico é um conceito que, na verdade, eu uso ele para de modo a expandir mesmo o conceito, que ele pode ser usado em várias frentes. Né? Desde a frente política até a frente de uma análise justamente aí da psicologia, né, ou da questão do corpo. Mas aqui ele está mais voltado justamente a essa questão de um eu profundo, né? Ou de uma essência. Então, as palavras são o seguinte: egóico, eu profundo, egoísmo pleno, necessidade apropriativa em si, cerne do poder, unificador da realidade, autorreplicador de si, princípio de continuidade, força motriz, essência. Então, com essas palavras, eu acredito que vocês podem fazer algumas fusões, né, ou algumas associações, né, para então poder pensar mais profundamente o egóico. Ou no sentido de ego mesmo, né, de um eu profundo em diante, de uma essência, por que não, né, deste ser específico, né, onde estaria a essência do indivíduo. Né? Acho que esse é o caminho aí para a gente compreender um pouco mais sobre isso, ainda que seja um tema de fato misterioso. Né? Em parte é o que os filósofos estão tentando, né, há milênios, né? Ou seja, o que seria essa essência, esse eu profundo aí em diante. Mas, né, temos aí alguns caminhos para isso, talvez. Certo, pessoal? Então, por hoje é isso. E deixem seus comentários, críticas e tal. E vamos conversando sobre estes e outros assuntos. Então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.